Meu marido me jogou debaixo do ônibus para a família dele, com o seu silêncio e total falta de coragem. Como faço para salvar isso? Meu marido Owen, de 39 anos, e eu, 27, tentamos ter um filho há anos, sem sorte. Eu ficaria feliz em adotar, mas a família de Owen é contra e influenciou meu marido também ser contra. Depois do nosso segundo ano de tentativas, implorei ao meu marido que fosse comigo fazer um check-up, para ver se algum de nós ou ambos é infértil. Ele se opôs fortemente a isso, pois todos os homens da sua família são extremamente férteis. Mas por fim acabou cedendo e fez o exame. E sua contagem de espermatozoides está extremamente baixa. Ele estava com o coração partido, assim como eu, e nós dois fizemos terapia. Depois de um ano sem tentar, engravidei, mas perdi o bebê e ficamos arrasados. Owen culpou-se e propôs que iniciássemos o processo de entrada em um centro de planejamento familiar para um doador de esperma, com o que concordei. Um doador saudável era mais barato e tinha maiores chances de sucesso do que a fertilização in vitro. Tivemos muitos amigos que fizeram fertilização in vitro e gastaram centenas de milhares de dólares apenas para não terem resultado ou mais abortos espontâneos. Exploramos minuciosamente todas as nossas opções e ele escolheu esta. Ele me pediu que não contássemos isso a nenhuma de nossas famílias ou aos nossos amigos, e eu concordei porque nunca iria querer castrá-lo. Com a ajuda do nosso doador, consegui engravidar com sucesso e tivemos nossa filhinha no ano passado. Ela está saudável e progredindo de forma incrível, e agradeço a Deus por ela todos os dias. Eu mantive minha promessa e nunca contei a ninguém. No entanto, Owen está lutando para se conectar com a nossa filha. É aqui que o problema começa. No mês passado, quando ele saiu da cidade com os irmãos para a despedida de solteiro de um amigo, durante a viagem, Owen contou aos irmãos sobre nossos problemas de infertilidade e que nosso bebê não era biologicamente dele. Um desses irmãos deve ter contado à esposa, que contou à mãe do meu marido. Não sei por que ela contou para minha sogra, deve ser porque ela nunca gostou de mim. Então, minha sogra veio à nossa casa e me chamou de prostituta mentirosa, e tentou fazer com que meu marido fosse embora com ela. Ele apenas ficou parado em silêncio. Eu disse a ela que foi a decisão de Owen não contar a ninguém, e ela perguntou a ele se isso era verdade. Novamente, ele ficou em silêncio, o que sua mãe considerou que eu era a mentirosa. Ela então foi ao nosso berçário e começou a pegar tudo o que ela já nos deu. Na raiva, eu disse a ela que não me importava, e que ganhei mais do que suficiente para comprar tudo o que ela mesma nos deu, e de melhor qualidade. Isso a irritou ainda mais, e ela chamou meu bebê de bastardo imundo. Quando ela disse isso, eu devo ter dito algo muito duro, mas acredito que ela mereceu ouvir. Eu a empurrei fisicamente para fora. Não bati nela, mas coloquei as mãos em seus ombros, empurrando a porta afora, e joguei todas as suas coisas de merda com ela. Depois que os ânimos se acalmaram, percebi que meu marido não disse nada quando sua mãe estava me repreendendo, me chamando de mentirosa, e quando ela chamou nossa filha de bastarda imunda. Então perguntei por que ele estava em silêncio. Ele disse que não foi criado para ser desrespeitoso do jeito que eu fui, e que a mãe dele não tinha dito nada que não fosse verdade. Ela estava apenas magoada e disse que deveríamos deixar isso para lá, e esperar que a mãe dele nos perdoasse. Eu disse a ele que nunca deixaria passar o fato de sua mãe e qualquer outra pessoa que concordasse com ela ser bem-vinda em nossa casa novamente, e que não preciso ser perdoada quando não fiz nada de errado. Ele então disse que a casa era dele e, como chefe da família, a decisão era dele. Eu disse tudo bem, mas por que ele permitiu que ela me chamasse de mentirosa e de prostituta? Essas coisas não são verdade e nossa filha, nenhuma criança na verdade, deveria ser chamada de bastarda. Ele apenas repetiu que não iria discutir com sua mãe. Depois disso, parei de falar com ele e comecei a juntar as coisas e a bolsa da minha filha e saí pela porta com ela. Ele tentou me impedir e me disse que eu não poderia levar a filha dele a lugar nenhum sem ele, e perdi um pouco a compostura que me restava. Eu disse a ele que ela não era a filha dele. Ele provou que não havia como sua filha quando permitiu que sua mãe a chamasse de bastarda imunda, e disse que ela não era dele. Ele começou a chorar e me implorou para voltar para dentro, mas na hora não senti nada. Ele só me pareceu patético. Levei meu bebê comigo e voltei para a casa dos meus pais, e finalmente contei à minha família toda a verdade. Foi um alívio. Eles apoiam totalmente a minha decisão e não permitem que meu marido covarde se aproxime de nós, pois ele ainda se recusa a se desculpar comigo, ou a esclarecer as coisas com a sua família. Metade da família dele é compreensiva, enquanto o outro lado está do lado da mãe, mas todos estão bravos com meu marido. Preciso de tempo para me acalmar, mas sei que, eventualmente, meu marido e eu precisamos resolver nosso casamento. Uma coisa é certa, não voltarei para a casa dele, até que ele me peça desculpas e prometa proteger ferozmente a mim e a sua filha.
Quero ver isso em ação, começando com ele contando à mãe o que ela fez de errado e proibindo-a de vir nos ver até que ela peça perdão. Também estávamos planejando ter mais filhos, pois ele quer uma família grande, mas isso está fora de questão, pois não acredito que ele esteja pronto e nós dois precisamos voltar à terapia. Breve atualização. Em primeiro lugar, gostaria de responder a algumas perguntas que muitos parecem ter. Não, eu não assinei acordo pré-nupcial. E sim, minha sogra foi muito controladora desde o início do nosso casamento, mas meu marido estabeleceu limites com ela quando eu pedi na época. Naquela época, eu estava confiante de que ela respeitaria esses limites. Meu marido e eu não somos americanos e não moramos na América. É tudo que me sinto confortável em dizer sobre localização ou etnia. Uma diferença de idade de 12 anos não é incomum para nós e minha família apoiou 100% o casamento na época, pois ele era visto por todos como um excelente par para mim. Para aqueles que dizem que estou errada, por não permitir que meu marido veja minha filha, por favor, apareçam na minha porta. Ele perdeu todos os direitos no dia em que permitiu que ela fosse chamada de bastarda, e acho que suas ações ou a falta delas durante e depois dos acontecimentos deixaram isso bem claro. Nova atualização. Quero começar agradecendo a todos que foram tão gentis. Suas palavras de incentivo e conselhos foram muito apreciadas. Aqui está a minha atualização. Aparentemente, depois que saí da casa do meu marido, minha sogra, a irmã e o irmão do meu ex, me acusaram de traição. Eu já estava morando com meus pais há 2 semanas antes da primeira postagem. Planejei não voltar a morar com ele por pelo menos um tempo, depois que ele disse que não era minha casa e meus pais me pressionaram para conseguir um advogado de divórcio imediatamente, quando me mudasse para a casa deles. Mesmo quando eu ainda pensava que as coisas poderiam dar certo, eu estava me preparando. Eu ia e voltava mentalmente, mas sabia que isso não era sustentável. Minha família fez a maior parte do trabalho para encontrar um apartamento para mim e pagar pela mobília. Tinha começado a falar com o advogado depois que Owen se recusou a contar a verdade para sua família. Mas saber que ele os deixou contar a outras pessoas que eu o traí foi como levar um soco no peito. Agora estou alugando um lindo apartamento de 2 quartos com a ajuda da minha família, e minha principal prioridade é garantir que meu bebê tenha tudo o que precisa. Atualmente estou trabalhando para criar um berçário aconchegante para ela e contratando uma babá. Enfrentar o fim do meu casamento é assustador, mas estou aprendendo a aceitar a minha nova realidade. Quando avisei Owen que iria pedir o divórcio, ele começou a ligar e enviar mensagens sem parar. Suas mensagens vão desde implorar para que eu volte para casa, dizendo que ele contará a verdade e fará terapia novamente, outras implorando para ver nosso bebê e depois ameaçando me arrastar de volta para casa. Eu disse a ele que o divórcio estava acontecendo, quer ele goste ou não, porque ele falhou como marido e falhou ainda pior como pai. Ele então enviou fotos e vídeos dele e do irmão jogando minhas coisas no lixo e destruindo o berçário. Suas palavras exatas: "Não preciso mais disso." No vídeo mais perturbador, ele jogou a cadeirinha do nosso bebê em uma lixeira. Não o reconheço mais, nem o seu comportamento. Ele afirma sentir falta de sua filha e de mim, mas está tentando fazer com que seu comportamento seja minha culpa, por não ter feito o que me mandaram. Este não é o homem com quem concordei em me casar. O homem com quem casei era inteligente, gentil, atencioso e engraçado, mas essa vileza dele estava me esperando no momento em que não obedeci, e aceitei o desrespeito da sua família, para salvá-lo da humilhação da sua infertilidade. Antes das consequências com a sua mãe, ele não era assim. Certamente não é uma desculpa, mas acredito que tudo se concentrou no fato de ele se sentir emasculado e humilhado por sua família. Eu simplesmente não consigo acreditar que ele não conseguiu pelo menos enfrentar sua família por mim e por nosso bebê, aquele por quem ele disse que morreria. Não estou bloqueando Owen, seguindo as instruções do meu advogado, que disse para enviar por e-mail tudo o que ele me disser, mas as constantes mensagens ameaçadoras me deixam com medo de sair de casa. Owen sabe onde eu trabalho e me disse repetidamente que nos arrastaria de volta se isso fosse necessário e que eu o obrigaria a fazer isso. Meu advogado e eu estamos trabalhando em uma ordem de restrição, mas toda mulher que foi atacada pelo ex-marido sabe que ordens de restrição não a mantêm segura. No entanto, as coisas mudaram quando meu sogro apareceu na porta dos meus pais, e foi por isso que decidi atualizar. Meu sogro pediu para falar comigo. Meus pais disseram a ele que me ligariam e perguntariam, mas se eu dissesse não, isso seria definitivo e ele não seria bem-vindo de volta. Só concordei em falar com ele porque ele disse aos meus pais que estava lá para se desculpar por sua família e esclarecer as coisas. Meu pai me ligou e quando atendi, ele imediatamente se desculpou pelo comportamento de sua esposa. Ele queria ouvir o meu lado da história, pois não acreditava que eu o traí. Agradeci-lhe
Nunca fui muito próxima dele, mas sempre fomos civilizados. E disse-lhe que é claro que não fiz besteira. Contei a ele sobre a infertilidade de seu filho e que Owen propôs que arranjássemos um doador. Eu disse a ele muito claramente que a decisão era do seu filho e porque ele e sua família colocaram o sangue como única forma válida de família. Meu marido me fez mentir para que nossa filha fosse tratada com igualdade. Depois que terminei, meu sogro pareceu atordoado. Ele ficou quieto por um tempo e depois perguntou se sua esposa e filho poderiam ver minha filha pessoalmente, pois sentiam nossa falta e estavam prontos para ser uma família novamente. Mas eu disse a ele que não. Então ele perguntou se havia algo que Owen pudesse fazer para consertar o casamento, e eu novamente disse que não. Ele tentou dizer que eu estava sendo injusta, mas meu pai interveio e disse a ele que estava exagerando nas boas-vindas. Antes de desligar, eu disse a ele que seu filho estava me enviando mensagens abusivas diariamente, e se ele realmente estava arrependido, deveria fazer seu filho parar, e então desliguei. Meus pais disseram que meu sogro ficou irritado por eu não ter me despedido respeitosamente, ou dado a Owen a chance de salvar o seu casamento. Mas saiu um pouco cabisbaixo depois que meus pais o criticaram por criar um filho suíno, capaz de ameaçar sua esposa e filha. Contar ao pai dele deve ter funcionado, porque não recebi uma única mensagem de Owen desde então. Não quero nada do meu ex, nem pensão alimentícia, nem a casa, nem qualquer outro bem dele. Só preciso que ele concorde com o divórcio e desista dos seus direitos parentais, para que minha filha possa crescer com uma família que a ame incondicionalmente. Tenho um bom diploma e um ótimo emprego. Minha filha e eu ficaremos bem sem ele. O advogado de Owen deixou claro que vão lutar contra nós pela custódia total. E o meu ex tem significativamente mais dinheiro do que eu. Mas meu advogado está confiante em nosso caso e eu confio nele. Hoje minha sogra está tentando entrar em contato comigo porque deseja estar na vida da minha filha. E está dizendo que ela está pronta para aceitá-la como ela é. Como se minha filha precisasse ser aceita por ela. Se depender de mim, toda a família deles nunca mais nos verá. Alguns podem achar difícil abrir mão de uma pensão alimentícia ou de qualquer compensação financeira, mas eu não teria dificuldades em sustentar a mim e a minha filha sem o dinheiro dele. Posso não ter tanto dinheiro quanto meu futuro ex-marido, mas economizei uma boa quantia e felizmente nunca parei de trabalhar. Minha família também reservou dinheiro para minha filha e todos nos apoiam muito. Entendo que alguns possam pensar que tenho direito à metade dos seus bens, e isso pode ser verdade, mas não os quero e não preciso deles. Confio nos meus advogados, eles estão fazendo um excelente trabalho, já tomei minhas decisões e os apoio 100%. E cheguei à conclusão de que ele nunca quis um filho, ele só queria se encaixar no papel. Vou cuidar da minha filha, não preciso do dinheiro dele. Nós também temos toda a minha família nos apoiando. Minha filha não vai querer nada. Por que eu forçaria a saída de dinheiro de um homem que não a ama e não tem nenhuma conexão com ela, além de permanecer na minha vida para me deixar infeliz? Quando ele me disse que a casa era dele e não a nossa, isso também me magoou profundamente. Ele me disse quando nos casamos que comprou nossa casa para mim e que sempre seria nossa casa. Agora parece que todo o meu mundo foi arrancado de mim, mas eu entendo que as pessoas podem voltar atrás com suas promessas. Estarei criando minha própria casa, que nunca poderá ser tirada de mim. Eu não posso permitir que isso aconteça novamente. Algumas das provas que entreguei das ameaças do meu marido e os vídeos dele destruindo as nossas coisas serão admissíveis no tribunal, mas não todas. Meu advogado acha que o que temos é suficiente para a custódia total, mas ainda estou nervosa. Nosso divórcio é outro assunto. Acredito que ele simplesmente quer manter o controle. Só falei com ele pessoalmente uma vez desde que saí de casa. E quando olhei nos olhos dele, pude ver que ele não me ama mais, ou até gosta de mim, o que dói muito mais do que eu esperava. Não entendo por que ele não concorda com um divórcio amigável. Desejo de querer manter o controle de tudo, talvez? Owen destruiu centenas de milhares de dólares em eletrônicos, roupas, móveis e pinturas. Essa é a única coisa pela qual farei que ele me pague. Não quero nenhum de seus bens, apenas as coisas que trabalhei duro para ganhar e ele destruiu. Consegui obter a ordem de restrição contra ele, mas não contra minha sogra ou o resto da sua família. Minha sogra continua a assediar meus pais para me convencer a me reconciliar. Isso é uma grande vergonha para sua família. Minha cunhada, aquela que contou à mãe sobre a infertilidade do meu marido e começou esse drama, ainda conta às pessoas que eu traí meu marido, mas meus amigos contaram suas mentiras e poucas pessoas acreditam nela. Owen me pagou parcialmente pelos danos, o restante será pago nas próximas semanas. Resolvemos isso fora do tribunal. Estar sozinha me fez perceber que, desde o nascimento da minha filha, eu já vinha praticamente vivendo como se fosse mãe solteira, mesmo estando casada. Mas agora tenho menos fardo sobre mim.
Há dias bons e ruins, há muitas coisas na minha vida de antes das quais eu sinto falta, mas nunca voltarei. Estou grata pela verdade ter sido revelada, embora isso tenha me feito perder alguns amigos, pois eles ficaram do lado do meu marido. Eles sabem toda a verdade e ainda assim escolheram o lado do meu marido. Obrigada a todos aqueles que ofereceram amáveis palavras de apoio. Nós estamos seguras.